Olá, queridos, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. A palavra de vida hoje se encontra lá no livro de Marcos, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E ajuntaram-se, pois, muitos à porta, de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra, lhe anunciava o evangelho. Queridos, a palavra de vida hoje, o título é: A casa estava cheia, mas Jesus não estava mais lá. Queridos, essa é uma verdade espiritual muito séria. E eu anotei algumas verdades espirituais aqui para Cristo. Cristo nos alertando a sua igreja, alertando cada um de nós, querido. Estamos, querido, vivendo a era de grandes ajuntamentos. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas eu creio que é para nossa edificação espiritual. Igrejas cheias, programações lotadas, agendas saturadas e púlpitos ocupados. Há uma pergunta que poucos, queridos, se atrevem a fazer. Mas em nome de Jesus vou fazer uma dessa pergunta. Jesus ainda está no centro da casa? Essa é uma pergunta. Ou foi retirado silenciosamente para que a estrutura funcionasse sozinha? Isso é uma pergunta, isso é muito sério. A Bíblia mostra, querido, que uma casa pode estar cheia de gente e ainda assim vazia da presença. Nós podemos ver lá em Marcos 2:2, capítulo 2, versículo 2, que havia gente em todos os lugares ali. Gente curiosa, religiosa, paralisada, mas apenas alguns queriam Jesus. E nos dias de hoje não é diferente. Nem todos que falam assim, o Senhor entrará no reino de Deus. Em primeiro lugar, a presença da multidão não é evidência da glória. A casa pode estar cheia e Jesus está sendo apenas tolerado. Há igrejas com multidões, mas Deus está à porta batendo. Muito sério isso. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou aqui à porta e bato. E a pergunta que não quer calar: a sua igreja, a sua casa está cheia de pessoas ou cheia da presença de Deus? Isso é uma pergunta. As cadeiras estão ocupadas, mas o trono ainda é de Jesus? A cadeira está ocupada, mas o trono ainda é de Jesus? E em segundo lugar, Jesus sai de lugares onde ele é ignorado. Depois você vai ver lá em Lucas, capítulo 4, versículo 28 ao 30. E levantando-se, expulsaram da cidade. Jesus, amados, havia pregado com poder na sinagoga, mas ao confrontar o orgulho, a religiosidade, foi rejeitado. E podemos ver que o culto continuou, mas o cordeiro saiu. Às vezes o culto ali está continuando, às vezes estamos ali orando, buscando, mas ali às vezes o cordeiro não está mais ali. Em Mateus 13, capítulo 13, versículo 58, não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O Espírito Santo, queridos, não é intruso. Ele só permanece onde é bem-vindo. Quando o programa substitui a presença, quando a performance ocupa o altar, quando a reputação vale mais do que a santidade, Jesus sai em silêncio. Ezequiel, capítulo 10, versículo 18 a 19, a glória de Deus saiu do templo e o povo nem percebeu. E no dia de hoje não é diferente. Às vezes está ali o culto, está aquele fervor, nós ali buscando a Deus, e às vezes nós nem notamos que a presença de Deus não está mais naquele lugar. Isso é muito sério, querido. O culto que você está participando ainda tem glória? Ou estamos frequentando a casa cheia com Jesus do lado de fora? Vamos orar, queridos. Vamos analisar. Vamos olhar para dentro de nós e ver o que está faltando em nós. O que é que está desagradando a Deus. Em terceiro lugar, quando Jesus está na casa, a quebra de estruturas para haver cura. Lá em Marcos 2, versículo 4,
descobriram, aqui é do paralítico que foi pelo telhado, levado por aqueles homens pelo telhado. O telhado abaixaram e o paralítico. A casa estava cheia, mas o acesso a Jesus estava totalmente bloqueado e foi preciso ele subir, romper o telhado, expor o que ele estava passando, e ali as estruturas teve que ser quebradas para chegar até Jesus. Porque onde há presença real, nada impede um milagre. Onde há presença real, nada impede um milagre, queridos, do Senhor. Jesus, vendo a fé dele, disse: perdoados estão os seus pecados. Onde Jesus está, a estrutura se curva, a religião é desafiada, o teto é aberto e o paralítico foi totalmente restaurado e salvo pelo poder de Deus. Glória a Deus. Mas onde Jesus saiu, só sobra discursos sobre milagres do passado. Onde Jesus não está mais, só tem discurso do passado. Nada se faz novo, porque a Bíblia diz que tudo se passou e agora tudo se faz novo em Cristo Jesus. Na sua igreja ainda há fé que rompe telhados? É uma pergunta. Ou vocês se adaptaram, ou nós nos adaptamos ao culto que só observa, mas não move os céus? Uma pergunta muito séria. Em quarto lugar, a igreja pode ficar funcionando mesmo sem Jesus dentro. Apocalipse 3:1. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Tens o nome de que vives, mas está o que? Morta. A igreja de Sardes aqui, querido, tinha um nome, história, estrutura, mas espiritualmente estava vazia. Jesus está fora da igreja batendo, mas a programação segue normalmente. Em 2 Reis 4, capítulo 4, versículo 10, a samaritana preparou um quarto ali para o profeta, mas a igreja onde o quarto estava trancado, o profeta foi substituído pelo gestor. Você vai lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 10 de 2 Reis, você vai ver. Às vezes, ele apenas se retira e só resta barulho, eventos e a vaidade. Quantos cultos Jesus não frequenta mais, querido? Quantas casas estão cheias, mas a arca já foi levada? A estrutura ficou, mas a glória já partiu. E para finalizar, uma casa cheia de gente, de fama, de luzes, de palcos, mas sem Cristo, só o auditório. Para finalizar, queridos, isso é muito sério. Sem glória, sem vida, sem eternidade. Ninguém percebeu que ele saiu. Lá em Ezequiel, para finalizar, capítulo 11, versículo 22. E a glória do Senhor subiu. Que podemos, queridos, examinar nós mesmos. Que podemos voltar ao primeiro amor. Para não sermos uma igreja fria, uma igreja gelada, uma igreja sem a presença de Deus. Que em nome de Jesus, que esse dia, que essa noite que possamos dormir, deitar e refletir sobre isso. Que sejamos uma igreja de Cristo, uma igreja verdadeiramente poderosa aqui na terra, para arrancar ali, da mão de Satanás, tudo aquilo que Jesus resgatou na cruz do Calvário por nós. Que Deus te abençoe, te guarde, tenha uma noite abençoada e que amanhã nós possamos viver a glória do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Fica essa reflexão. Vamos examinar nós mesmos, porque Deus ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Um beijo no teu coração, eu te amo em Jesus.